Você conhece o papel fundamental da suplementação em pessoas que realizaram cirurgia bariátrica? Esse é o nosso tema hoje em Performance Nutrition Entrevista com Deilis Gonzalez, o lugar certo para aprender sobre a ciência e a prática da nutrição e suplementação com os maiores especialistas da área. Acesse nosso programa no YouTube. Lá tem muito conteúdo para vocês ficarem bem informados. Gostou do programa? Já deixa um like e se inscreve no nosso canal. Não esqueça de ativar o sininho. Escreva aqui nos comentários suas dúvidas de alimentação e suplementação. Sua pergunta pode ser selecionada para um próximo programa. Nosso convidado de hoje é o João Motarelli. Ele é nutricionista, fundador do Instituto Consciência Alimentar, professor assistente da formação de professores em Mindful Eating, do Programa de Treinamento da Consciência Alimentar baseado em Mindfulness, professor do Programa de Mindfulness e Autocompaixão, possui pós-graduação em Mindfulness pela Unifesp, é membro do Núcleo de Estudos, Pesquisa e Extensão em Obesidade e Comportamento Alimentar da Associação Mente Compassiva, é professor de pós-graduação desde 2017 e de Mindful Eating desde 2016. Tem 2 cachorras e ama a natureza. João, fico muito feliz de poder conversar com você, que a gente conseguiu estes momentos, de fala. E a gente tem um tema hoje que tem ganhado muita relevância nos últimos anos, Eu acho que acompanhando assim o crescimento, o aumento da obesidade, o nível, a quantidade de cirurgias bariátricas também foram crescendo exponencialmente. Eu cheguei a ver até uma estatística que em 2019 foram feitas mais de 60 mil cirurgias, 68 mil, se eu não me engano, uma coisa assim. Caiu um pouco na pandemia, claro, por conta da pandemia, mas é uma coisa que nos mostra que realmente é muito frequente de acontecer, Então, vamos começar, eu sempre gosto de colocar todo mundo na mesma página, então vamos começar com aquela pergunta mais básica, mais de situar, assim. O que é efetivamente, de forma geral, quais são os principais tipos de cirurgia bariátrica? Deles, quando a gente fala de cirurgia bariátrica, começando direto no assunto aqui, mas, agradecer o convite para falar, é sempre muito bom, obrigado. E quando a gente fala da cirurgia bariátrica é qualquer procedimento, que a gente faça a redução, ou do estômago, ou faça alguma alteração no trato gástrico, digestório, que venha culminar numa redução, da absorção de nutrientes, ou redução da capacidade digestiva, do paciente, para ajudar na principal origem dos casos, perda de peso, para justamente, aí tem muitas indicações, a gente tem a indicação que pode ser, sim, uma indicação que visa uma questão de perda de peso esteticamente falando, a gente aí pode abrir esse assunto de muitas formas para entender o que a gente vai considerar uma cirurgia, uma pessoa para uma finalidade estética, não estética, E eu acho que o que mais cabe, assim, na discussão de hoje é falar muito sobre a cirurgia metabólica, Aquele paciente que tem uma indicação de cirurgia bariátrica para promover perda de peso, porque ele tem um paciente que está com, principalmente uma hemoglobina glicada muito elevada, um quadro de diabetes presente, Pode estar comórbido com outros quadros, uma hipertensão, até mesmo, uma obesidade, uma hipertensão, um diabetes, uma dislipidemia, uma síndrome metabólica. Então, ele pode estar comórbido aí com outras questões, E aí a gente tem a indicação dessa cirurgia para que esse paciente possa fazer a correção do seu peso, Correção é um termo pesado, assim, para ser feito, mas a gente tem que contextualizar, Quem é esse paciente, Como que ele chega aí, quais são as alterações
tanto biológicas quanto psicológicas, comportamentais, que levam o indivíduo ao excesso de peso. Acho que é esse olhar que a gente tem que ter, né? E aí a gente vai ter um paciente que vai precisar todo de um preparo para fazer, né, a cirurgia. A gente tem pacientes que muitas vezes precisam atingir um determinado peso para fazer a cirurgia. Acho que isso é um ponto muito curioso, né? E eu acho que é um ponto, inclusive, que mostra, até dentro do que você falou, né, o quanto que a parte psicológica é muito relevante. Porque é até relativamente comum também pacientes que acabam buscando ganhar peso para se enquadrar nos critérios da cirurgia bariátrica, né? Quais são os critérios que um paciente tem que ter para realmente se enquadrar como sendo uma indicação válida? A gente tem vários critérios, na verdade, assim, já bem estabelecidos, mas os dois principais é o critério médico, né, o critério onde ele tem um diagnóstico, um acompanhamento médico, que uma indicação médica, né, não somente do endocrinologista, mas também o acompanhamento do próprio médico cirurgião, né, para saber se ele está apto a fazer esse tipo de cirurgia, se ele está dentro de um quadro que é possível fazer esse tipo de cirurgia. Lembrando que um paciente com diabetes, ele tem dificuldades, né, em cicatrização, circulação sanguínea, de recuperação, isso afeta, então tudo isso precisa ser muito cuidado. E a gente tem um critério psicológico mesmo, né, também o critério nutricional. Então, é necessário pelo menos 10 acompanhamentos, né, com um profissional nutricionista, e também um acompanhamento psicoterapêutico, para que a equipe decida, né, se esse paciente está apto ou não à indicação da cirurgia. É claro que, nesse momento, né, os pacientes eles querem fazer de tudo para poder fazer cirurgia, inclusive ganhar peso, né? Então, o pré e o pós a consideração, né, desse acompanhamento que seja feito antes e depois, né? Mas isso é outro desafio. Com certeza. E quando bem indicada, vamos partir do princípio de que ela está sendo. Achamos a pessoa certa, né? Tanto psicologicamente quanto na parte biológica, médica. Quais são então os benefícios da cirurgia bariátrica? Os principais é justamente a correção, né, a melhoria do padrão metabólico, né? Então, redução na hemoglobina glicada, uma glicemia de jejum, né? Melhora na dislipidemia, melhora na pressão arterial sanguínea por conta da redução do peso. É a melhoria dos parâmetros metabólicos de modo geral, né, do que o paciente está apresentando. Perfeito. E assim, mesmo tendo uma série de benefícios, mesmo tendo o paciente adequado, né, a indicação adequada, existem também uma série de consequências nutricionais que vêm atreladas de um procedimento que acaba sendo tão invasivo, né, um procedimento tão que é mais agressivo ao corpo. Então, quais são algumas dessas consequências nutricionais ou metabólicas também? Ah, sim, sim. A gente pode ter um paciente que tenha dificuldade, por exemplo, de regular a própria glicemia. Então, ele tem um volume do estômago muito pequeno, uma dificuldade de ingestão, principalmente no início, e esse paciente pode tender a uma hipoglicemia, ou seja, ele não consegue, né, regular muito bem a glicemia, e aí ele, por não conseguir ingerir uma quantidade adequada, ou porque ele começou a fazer hipoglicemia depois da cirurgia, ou porque está ajustando a medicação ainda, porque muitos pacientes precisam fazer retirada da medicação depois que fazem a cirurgia, e isso leva um tempo para regular também. A gente pode ter um paciente que está aí hipoglicemiando, né, com frequência, e ele precisa ingerir de uma forma melhor, né, as calorias, de uma forma mais nutritiva. Então, acho que a gente tem aqui, a primeira coisa em mente é o sorvete, né? É a coisa que o paciente consegue adequar caloricamente, mas a gente também tem a suplementação, a gente tem outros tipos de refeições líquidas que podem ajudar o paciente a se nutrir. As outras consequências, eu acredito que acho que é uma das mais intensas também, é a perda de massa magra, né? Então, a gente tem um paciente que não vai perder somente gordura corporal, ele vai perder massa muscular também. Por conta da redução do peso, propriamente dita, né? Ou seja, a gente carregando menos peso, nossos músculos fazem menos força,
mas também por conta da restrição de energia, né? Esse indivíduo ele vai utilizar muito da sua massa muscular para fazer manutenção de energia, de glicemia, e vai reduzir muito, né? Isso, até porque ele vai precisar ficar inativo fisicamente por um tempinho aí, né? Então, todos esses fatores corroboram para esse paciente poder ter também, né? Dificuldade com força, caminhada, se exercitar, se movimentar, se locomover, pacientes que acabam tendo uma perda de peso muito agressiva, muitas vezes podem ter essa dificuldade com a locomoção, né? Quedas, aumento de quedas, por exemplo, né? Por dificuldade nas alterações de força mesmo, que é o que mais impacta, na verdade, né? A gente fala muito sobre massa muscular, mas a massa muscular é só algo que tem uma função, e essa função é produzir força, né? Então, a gente tem piora da nossa saúde metabólica, não necessariamente pela perda de massa muscular, mas pela perda da função da massa muscular, que seria a perda de força, né? Então, pode ter casos de sarcopenia, por exemplo, a gente sabe que indivíduos com obesidade podem já estar sarcopênicos. Então, ou seja, o tecido muscular, ele parece ser algo que a gente precisa ser sempre muito cuidadoso, cauteloso, está sempre, né, olhando de perto, e não só a massa muscular, mas como a função da massa muscular, né, dentro dos outros, claro, né, as alterações metabólicas que o paciente pode apresentar. Queda de cabelo, né, isso é muito comum, né, alterações da pele. Então, enfim, tem bastante coisa aí para a gente olhar para esse paciente, para a gente tentar ajudar ele o máximo que puder a reduzir esse impacto, né? A perda de massa muscular vai ocorrer, mas como a gente minimiza isso? Vamos pensar exatamente nisso. Eu acho que o papel da nutrição, o papel da suplementação acaba se tornando fundamental para esse paciente que tem esses desafios e que não são pontuais, né? São desafios com os quais ele vai lidar já ao longo da vida por conta do procedimento. Então, qual acaba sendo a importância, o papel da suplementação nesse contexto? É fundamental, né? A gente poder ter formas de oferecer nutrição para o paciente em todos esses níveis aqui que a gente conversou, ou seja, o paciente ele está regulando bem a glicemia, ele está conseguindo manter uma boa glicemia, ele está conseguindo se manter atento ao longo do dia, o apetite está funcionando, né? Então, a gente pode ter não somente a suplementação de proteínas, como a suplementação também de outros, né, macronutrientes, como carboidrato, como gordura, TCM, né, para esse paciente, como a gente também tem os micronutrientes, né? É claro que alguns micronutrientes, né, eles vão ser suplementados por outras vias, né? Por exemplo, a B12, porque é difícil a gente fazer a manutenção, né, da vitamina B12 numa quantidade necessária como a requisitada, muitas vezes, no pós-cirúrgico, né, da cirurgia bariátrica. Mas outros micronutrientes, né? Então, vitamina D, acho que a gente dispensa já falar sobre os benefícios, né? Mas como que a gente não suplementa a vitamina D, né, diariamente? E que dose que a gente vai suplementar para esse paciente? Será que a dose habitual que a gente suplementa é suficiente, né? Então, acho que isso é uma pergunta bem importante para a gente refletir. Os outros minerais, de modo geral, então, cálcio e todos os outros micronutrientes que a gente precisa ao longo do dia, é interessante ser suplementados também, né? E isso depende também um pouquinho do tipo de cirurgia, né? Dependendo da alteração de cada cirurgia, a gente vai ter um paciente que vai conseguir absorver, né? Vai se beneficiar com o uso dessa suplementação e outros que não. Então, isso é algo bem importante da gente ver como detalhe. Mas é fundamental. Eu até coloco, assim, que para muitos pacientes, né, que estão em recuperação de cirurgia, ou são pacientes que têm uma baixa massa muscular, como, por exemplo, o próprio paciente idoso, né, a suplementação de creatina é muito bem-vinda, principalmente esse indivíduo, ele é portador de diabetes, né, então a suplementação de creatina ajuda no controle metabólico do diabetes, mas mais importante que isso, o paciente consegue ter força muscular, o paciente consegue ter melhor função, né, dos membros do corpo, seja caminhar, fazer exercício físico, ter mais aptidão para sentar e levantar de uma cadeira.
Então, a suplementação de creatina ela tem que ser vista também desse outro ponto de vista, né? Mas principalmente da força muscular, né? E em que situação esse paciente não pode ser beneficiado, tendo em vista que a gente já falou que ele perdeu massa muscular, ele está ali, né? Mais inativo fisicamente, pode ser um paciente que já é inativo durante muito longo prazo, né? Então, como a gente vai cuidar desse tecido muscular, né? Então, eu sou meio assim, ó, da creatina, assim, sabe? Sou fã. Sou fã de- Tô junto, creatina, não tem como não ser fã. Você não tem como ser nutricionista e não ser fã de creatina, seria uma coisa muito estranha, né? Concordo, assina embaixo. Só existe uma pessoa que não gosta de creatina. Aqui não estudou. Ou aqui não tomou também. É verdade, um excelente ponto. Nos conectamos aí no amor pela creatina. João, mais uma vez, muitíssimo obrigada por compartilhar sua experiência. Continua aí, vocês também, porque já já voltamos para o João responder a perguntinha que vocês mandaram em A Nutri Responde. Gente, hoje na Nutri Responde recebemos várias perguntas e eu selecionei aquela que mais se repetiu. João, a gente recebeu muito a pergunta de, já que estamos falando sobre a importância da suplementação para estes pacientes, né, que passaram por um processo de cirurgia bariátrica, qual seria a consequência de não suplementar? É um risco, né, que a gente assume, porque a não ser que um paciente realmente ele tenha alguma restrição, alguma dificuldade de acesso, é claro que a gente vai contornar isso, mas a gente estaria colocando assim uma série de opções que podem ajudar o quadro desse paciente, né? A gente teria essa série de opções indisponíveis, né? Ou seja, se a gente pensar em um recurso, né, de manter o indivíduo nutrido, né, em termos de micronutrientes, suplementação de não só multivitamínico, mas a suplementação isolada de alguns nutrientes específicos que podem estar deficientes, dependendo de cada quadro, né? Isso já seria algo que a gente teria dificuldade em corrigir com a alimentação, porque a gente sabe que o acesso à alimentação, na quantidade é restrita. E a gente tem essas outras características de macronutrientes, né? É difícil a gente atingir a necessidade, mesmo que a gente dê sorvete, mesmo que a gente dê coisas assim, sabe, densas em energias, é difícil atingir, né? Então a gente tem que ter uma perda de peso controlada, a gente precisa garantir que o indivíduo consiga regular a sua glicemia ao longo do dia, se manter ativo, né? Acordado, disposto, né? E tudo isso a nossa glicemia faz. E do ponto de vista muscular, que acho que foi algo que a gente conversou bastante, né? Como que a gente vai conseguir colocar um pouco mais de proteína para esse paciente, se a gente muitas vezes não tiver uma suplementação. E o último aspecto é o de força, novamente, né? Como que a gente vai promover uma suplementação que vai levar ao aumento de creatina intramuscular? Somente suplementando. Então, E eu acho que assim, é muito valioso mesmo, tudo, claro que você falou, mas esse lado que você trouxe da questão da massa muscular nesse paciente, da questão da força, né? Porque é uma coisa que, como você muito bem colocou, é delicada para todo mundo, todos nós temos que cuidar
da massa muscular, todos nós temos que cuidar da nossa força, em especial ao longo dos anos, né, no processo de envelhecimento, que a gente já tem essa perda natural. O paciente que passa por um processo como a cirurgia bariátrica, que ainda tem esse agravo a mais, né, que aumenta a perda, que torna mais fácil que ele perca a massa muscular, a gente precisa ter uma atenção redobrada. E ainda tem o desafio do fato de que o volume que ele tolera é menor, né? E ao tolerar um volume menor, será que a gente consegue, através da alimentação com esse paciente, chegar no requerimento de proteína? Então, nesse sentido, eu acho que a suplementação de proteína, como você colocou, realmente ela acaba tendo uma série de papéis e de benefícios para a gente chegar no alvo, né, na quantidade necessária, sem ocupar tanto desse volume que está reduzido e que precisa ser compartilhado aí com outros nutrientes também, né? Exatamente. Acho que você fez assim uma sumarização perfeita. Estamos em sintonia aqui. Muitíssimo obrigada mais uma vez. Realmente é um imenso prazer sempre conversar com você. Com você também. Muito obrigado pelo convite. E muito obrigada a todos vocês que nos acompanham. Curtam, compartilhem. A gente se vê.